Olá, meu nome é Eliana Teodora da Silva Mozoni, sou estudante do 7º semestre do curso de Pedagogia pela Universidade São Judas Tadeu, Campus Moca, período noturno. A orientadora desse projeto é a professora Cristiane Simões. Esse projeto é um projeto de estágio e porque devido ao coronavírus, devido à pandemia, a São Judas propôs essa alternativa para nós. Então, esse projeto é um ciclo de 4 vídeos. Esse é o 4º vídeo. O primeiro vídeo foi sobre dinâmicas que poderão ser aplicadas para os alunos da EJA. O segundo vídeo foi a prática de ensino na EJA. O terceiro vídeo foi sobre o plano de aula. E para encerrar esse ciclo, irei falar um pouquinho sobre Paulo Freire. Para começar, vou falar um pouquinho sobre a bibliografia de Paulo Freire. Quem foi ele? Paulo Regulus Neves Freire nasceu em 19 de setembro de 1921 na cidade de Recife, capital de Pernambuco. Seu pai era policial e sua mãe dona de casa. Ele tinha 2 irmãos e uma irmã. Paulo Freire ficou órfão do pai aos 13 anos. Sua educação inicial contou com o ingresso no Colégio Oswaldo Cruz, em Recife, por meio de bolsa concedida pelo diretor. Mais tarde, Freire tornou-se auxiliar da disciplina de língua portuguesa e, após a sua formação, tornou-se professor. Em 1943, ingressou no curso de Direito da Universidade de Recife e, em 1944, casou-se com sua primeira esposa, a professora Elza Maia Costa de Oliveira, casamento que durou até o falecimento de Elza em 1986. Em 1947, Freire foi nomeado diretor do Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria, iniciando um trabalho com a alfabetização de jovens e adultos carentes e trabalhadores da indústria. Em 1959, Paulo Freire passou no processo seletivo para a Cátedra de História e Filosofia da Educação da Escola de Belas Artes da Universidade de Recife, com a tese Educação e Atualidade Brasileira. Em 1961, Freire tornou-se diretor do Departamento de Extensão Culturais da Universidade de Recife, o que o possibilitou realizar as primeiras experiências mais amplas com a alfabetização de jovens e adultos, que culminaria na experiência de Angicos. Angicos é uma cidadezinha localizada no sertão do Rio Grande do Norte, e foi palco em que pela primeira vez Paulo Freire, em princípios de 1963, pôs em prática o seu famoso método de alfabetização de adultos. Dessa maneira, o trabalho que até então era desenvolvido de forma discreta no Recife ganhou grande visibilidade em níveis nacionais e internacionais. O método Angicos possibilita a alfabetização de jovens e adultos em cerca de 40 horas e com baixos custos. Inspirou o Plano Nacional de Alfabetização, que começou a ser encabeçado pelo Ministério da Educação e Cultura, MEC, ainda no governo de João Goulart. A experiência de Angicos causou alvoroço na cidade. Uma greve de trabalhadores de uma obra que se recusaram a trabalhar enquanto não tivessem seus direitos garantidos, como descanso semanal remunerado e uma jornada de trabalho que respeitasse a jornada estabelecida pela Consolidação de Leis Trabalhistas, a CLT. Foi o início para a acusação de comunismo contra o projeto de alfabetização freiriano. Empresários e fazendeiros, primeiramente do Rio Grande do Norte, não aceitaram a reivindicação dos trabalhadores, antes analfabetos e agora entendedores dos seus direitos.
Na época, somente poderiam votar quem fosse alfabetizado. O Plano Nacional de Alfabetização poderia alcançar até 6 milhões de brasileiros, o que significaria 6 milhões de novos eleitores fora das classes dominantes. Esses fatores foram decisivos para que, ainda em abril de 1964, o Plano Nacional de Alfabetização fosse cancelado. Esses também foram fatores decisivos para a prisão de Paulo Freire. Paulo Freire passou 70 dias preso e foi exilado. No exílio, foi primeiramente para o Chile, onde condenou projetos de alfabetização de adultos pelo Instituto Chileno da Reforma Agrária por 5 anos. Em 1969, Freire foi convidado a lecionar na Universidade de Harvard. Em 1970, foi consultor e coordenador do Conselho Mundial de Igrejas, ACMI, com sede em Genebra, na Suíça. Até o seu retorno no Brasil, em 1980, Freire fez viagens a mais de 30 países pelo CMI, prestando consultoria educacional e implementando projetos de educação voltados para a alfabetização, para a redução da desigualdade social e para a garantia de direitos. Em 1980, Freire retornou ao Brasil. Após isso, passou a lecionar na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e na Universidade de Campinas, a Unicamp. Em 1986, sua primeira esposa, Elsa, com quem teve 5 filhos, morreu. Em 1988, Freire se casou-se com sua segunda esposa, Ana Maria Araújo, com quem permaneceu até a sua morte, em 1997. Entre 1988 e 1991, Freire foi nomeado secretário de Educação do município de São Paulo pela então prefeita Luísa Erundina, na época filiada ao Partido dos Trabalhadores, PT. Ao sair do cargo antes do término da gestão, Mário Sérgio Cortella, então assessor de Freire e mais tarde seu orientador de doutorado na PUC, ocupou o cargo até o ano de 1992. No dia 2 de maio de 1997, Paulo Freire morreu aos 76 anos de parada cardíaca. Em todo o mundo, cerca de 350 escolas e instituições como bibliotecas e universidades levam seu nome como forma de homenagem. Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Em 2005, a deputada Luísa Erundina criou um projeto de lei para reconhecer Paulo Freire como patrono da educação brasileira. O projeto de lei, somente sancionado em 2012 por meio da Lei 12.612 de 2012, pela então presidente Dilma Rousseff. Após falar um pouquinho sobre a sua biografia, uma linda trajetória que sempre foi voltada pela educação das pessoas que tiveram menos acesso, vamos falar um pouquinho agora sobre o método que ele usou o método de alfabetização que ele utilizou para possibilitar que pessoas que não tinham acesso à escola regular fossem alfabetizadas. Paulo Freire, no Brasil, foi um grande pioneiro da educação de jovens e adultos, a EJA. Desenvolveu um pensamento pedagógico político para a alfabetização de jovens e adultos. Esse pensamento pedagógico tem por objetivo maior a educação, conscientizar o aluno em relação à população com poucas oportunidades. A educação defendida por Paulo Freire, voltada para a conscientização, deve ser primeiramente o analfabetismo político, de modo que o aluno possa compreender a leitura do seu mundo, a partir da sua experiência, da sua cultura e da sua história. Então,
Paulo Freire defende que a educação, para que a pessoa possa ser alfabetizada, ela primeiro precisa compreender a sua vida, o que está em volta dela, para depois compreender a educação como um todo. Paulo Freire, então, elaborou um projeto para a alfabetização de jovens e adultos. Esse projeto tinha como objetivo de que jovens e adultos fossem alfabetizados em 40 horas. Marcos Guerra, advogado e coordenador do projeto, conta que o processo de alfabetização era baseado em 12 a 15 palavras apenas, que continham todos os fonemas da língua portuguesa. Ou seja, era um projeto de alfabetização com palavras pequenas, mas de um grande significado para aquele público-alvo. Palavras como tijolo, barro, trabalho, labuta e telham eram as norteadoras do método, que não foca no conteúdo ensinado, mas no processo. Ou seja, eles usavam palavras que eram conhecidas do cotidiano dos alunos da EJA para facilitar o processo de alfabetização e compreensão. É a alfabetização construída junto com o aluno, contextualizada na sua história de vida, de acordo com a realidade de cada aluno. Esse método é baseado na relação educador-educando. Paulo Freire dá um significado especial a essa relação professor-aluno. Para ser um ato de conhecimento, o processo de alfabetização de jovens e adultos demanda, entre educadores e educando, uma relação de autêntico diálogo, ou seja, o diálogo é primordial entre o professor e o aluno, de modo que há uma compreensão de ambas as partes. Ao educador, cabe mostrar ao educando que ele traz consigo uma bagagem de conhecimentos de suas experiências, e ao educador cabe a tarefa de auxiliar na organização desses conhecimentos, relacionando os saberes trazidos pelo educando com saberes escolares. Assim, o aluno educando melhora progressivamente sua autoestima, conseguindo participar mais ativamente do processo de aprendizagem. Consequentemente, maior será a autonomia e maior será também a perspectiva da participação ativa na sociedade. Ou seja, cabe ao professor o desafio de conciliar e compreender e colocar a realidade do aluno dentro da sala de aula e usar a realidade do aluno em favor da alfabetização e do processo de aprendizagem como um todo. Portanto, a relação professor e aluno é fundamental para o processo de conscientização, libertação e conhecimento. Tudo o que o professor faz em sala de aula influencia o desenvolvimento da apropriação dos conceitos. A maioria dos alunos da EJA vem de um longo e cansativo dia de trabalho e anos sem frequentar a escola. O professor precisa ter muita responsabilidade, dedicação e criatividade para que esses alunos sejam incentivados a permanecer na escola. Sendo assim, a aplicação desse método deverá ser baseada na investigação da realidade do aluno, como o universo vocabulário do aluno e dos modos de vida e costumes da região, com o objetivo de perceber como o aluno sente sua realidade. Ou seja, numa sala de 30 alunos, terá 30 realidades diferentes. É importante que o professor analise todo o contexto, de modo que perceba se o aluno está confortável no que está sendo apresentado. A partir da investigação, é definido um tema, um caminho a ser trabalhado, através de ilustrações que representam aspectos da realidade concreta dos alunos, a fim de instigar debates que levem à problematização das situações vividas. Na visão de Paulo Freire, a educação deve ser capaz de compreender a autoconfiança e toda ação educativa
deve ser um ato contínuo de recriação e de ressignificação de significados, enquanto condição de possibilidade para uma educação consciente e libertadora, dentro de uma perspectiva contínua de diálogo e reflexão sobre a ação com o objetivo de ampliar a visão de mundo e a participação ativa do indivíduo em todas as esferas da vida em sociedade, ou seja, para que o método de alfabetização de Paulo Freire apresentado faça necessário que o professor conheça a realidade do aluno, priorize o diálogo e seja um motivador na vida de seus alunos. Estamos chegando ao final desse vídeo e aqui tem uma frase: não basta saber ler que Eva viu a uva, é preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Paulo Freire. Ou seja, não basta o aluno aprender o que está escrito, é preciso compreender todo o contexto. E para que ele compreenda todo o contexto que está em volta, faz necessário um trabalho amplo do professor e aluno, de modo que o professor conheça a realidade do seu aluno e que o aluno possa, aí, a partir disso, criar um processo de aprendizagem mútuo, de forma que o aluno saiba o que está escrito, mas saiba também o significado e todo o processo que isso envolve. Aqui vamos falar um pouquinho da educação enquanto prática de liberdade. Paulo Freire mostra que é necessário na educação uma prática da liberdade. Quanto mais se problematizam os educandos como seres no mundo, mais se sentirão desafiados e responderão de forma positiva, ao contrário de uma educação conservadora, no qual não há diálogo, reflexão, ou seja, o professor apenas deposita os conteúdos nos alunos, no qual o professor atua como agente ativo e o aluno como um agente passivo. Para Freire, não há saber mais ou menos, há saberes diferentes. Freire é defensor do saber popular e da conscientização para a participação. Paulo Freire inspirou muitos movimentos sociais que lutaram em busca da justiça social. O professor é o mediador e incentivador de cada aluno, e o bom relacionamento, preocupação e carinho com os alunos ajuda no seu desenvolvimento intelectual, incentivando-o a continuar frequentando as aulas. Criatividade, solidariedade e confiança são essenciais na relação entre o professor e o aluno da EJA. A autoestima elevada influencia na capacidade de todos de aprender e ensinar. Só despertar a paixão por aprender quem tem paixão por ensinar. Paulo Freire. Ou seja, você, professor, precisa ser apaixonado pela profissão que escolheu. Sabemos que ser professor é muito difícil e tem muitos desafios, mas é preciso que exista amor para que tenha cada vez mais força e perseverança, empatia e um olhar de solidariedade para com seus alunos, de modo que pratique sempre o amor em sua profissão, mesmo nos mais diversos desafios. Mais uma frase de Paulo Freire: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas mudam o mundo. Então, professor, contribua para que seus alunos, através dos seus ensinamentos, mudem o mundo. Se cada um de nós fizermos um pouquinho, estaremos juntos formando uma corrente do bem e, consequentemente, estaremos mudando o nosso mundo e o mundo do outro. Aqui são as referências que eu utilizei para essa videoaula. E chegamos ao final do último vídeo desse projeto de estágio e aproveito a oportunidade para agradecer à Universidade São Judas Tadeu por meio a uma pandemia que nos surpreendeu, né? Ter encontrado uma alternativa para que nós, alunos da pedagogia, pudessem concluir o estágio de uma forma segura e alternativa.
Agradecer à professora Cristiane Simões, orientadora desse projeto, por todo o apoio e suporte. Agradecer às meninas da monitoria, a Gabi e a Fabiana, por todas as orientações, paciência e todo o suporte. O meu muito obrigada e obrigada a você também que está assistindo esse vídeo. Eu espero que de alguma forma você tenha aprendido e que eu tenha conseguido passar a mensagem. Peço desculpas por alguma falha, e espero que de alguma forma vocês que estejam assistindo tenham gostado. O meu muito obrigada e até a próxima.